Bom, vamos lá. Essa aula 2, eu vou começar a falar sobre processo de convecção natural, né, que é o capítulo 9. Da mesma forma que no vídeo anterior, né, vou compartilhar aqui o livro virtual e vou colocar algumas figuras aí, só para ilustrar, né? Então, primeiramente, o que seria a convecção natural? É o processo que ocorre transferência de calor, mas sem nenhuma interferência de algum equipamento externo que possa gerar fluxo, tá? Como, por exemplo, no caso aí, não há ventiladores, ventoinhas ou bombas. Então, a convecção natural ocorre em um ambiente onde, podemos dizer, né, onde o fluido está parado, de uma forma bem vulgar que eu estou falando, né? E aí, com o aquecimento do fluido em um determinado ponto, ele pode gerar alguma interferência em outros pontos, em demais pontos desse fluido. Então, vocês vão ver aqui, vou explicar melhor por meio de figuras, tá? Eu vou compartilhar umas figuras assim, coisa que eu peguei na internet, nada demais, né? É o seguinte, eu peguei essa foto aqui de uma chaleira para explicar melhor para vocês, né? Que sempre quando eu dou aula disso, né? Primeiro exemplo que eu dou é aquecimento de água. O que vocês podem ver, né? Que no processo de convecção natural, sempre o aquecimento se dá por baixo e se tivesse esfriamento, o esfriamento seria por cima, né? Por que isso? Porque aqui no caso, né? A fonte de calor está embaixo, então a água começa a aquecer aqui por baixo, a temperatura ela é inversamente proporcional à massa específica. Então, a água mais quente, mais leve, né? Isto é, menos densa, ela tende a subir. Ao passo que a água mais fria, mais pesada, ela tende a descer. E aí forma o quê? Uma corrente de convecção, tá? Um ciclo. Forma correntes de convecção. É algo que ocorre também em um ambiente interno onde o ar-condicionado está ligado, tá? Porque o ar frio ele é mais pesado, tende para baixo e aí tende a formar uma corrente de convecção, tá? Não estou dizendo, né, que vai ser exatamente um círculo, tá? Isso vai depender muito da geometria do local. Igual aqui, né? Vai depender da geometria da chaleira. Mas o que provoca isso não é apenas a diferença de temperatura e as diferenças de densidade, tá? A viscosidade é muito importante também. Eu falo isso porque você já deve ter visto a diferença entre aquecer a água e aquecer óleo de cozinha, óleo de soja, por exemplo. A água, a impressão que dá é que a água aquece mais rápido do que o óleo de soja. Lógico que a água ferve a 100 graus, né, o nível do mar, né, óleo de soja a 180 graus, né, ela continua no estado líquido. Eu falo 180 graus que é aquela temperatura que geralmente recomenda, né, para fritura. Então, o que acontece? Apesar da diferença, apesar do óleo ser menos denso do que a água, né, a água densidade de um óleo é em torno de 0,85, eu acho, o óleo é muito mais viscoso. Aí vocês vão ver nas fórmulas, bem mais para frente, né, a influência da viscosidade, né, e, inclusive a viscosidade, por exemplo, viscosidade cinemática, nos cálculos. Tá? Então, o que vocês podem imaginar? Que as correntes de convecção, pensando assim em aspecto mais molecular da explicação, né? Que ocorre o quê? Uma interação entre as moléculas, né? Em que as moléculas mais densas elas tendem para baixo e as mais leves tendem para cima. É como se tivesse uma molécula empurrando a outra. Podemos dizer que no começo, né? As moléculas mais, se for pensar numa água numa chaleira, as moléculas mais leves, né? Que possuem a temperatura maior, elas tendem a empurrar as mais pesadas para baixo. Elas que provocam a convecção. Mas vocês podem imaginar também, se fosse um fluido bem mais denso, bem mais viscoso, essas correntes de convecção seriam mais difíceis de acontecer. Por exemplo, glicerina. Né? A glicerina tem uma densidade maior que a água e uma viscosidade muito maior. Então, não estou dizendo, né, que eu já vi, não, já trabalhei com glicerina, tal, aquecimento de glicerina, mas onde eu quero chegar? É mais demorado que da água para início de conversa. Então, ele é muito mais difícil formar essas correntes de convecção na glicerina do que na água. Tá? Então, a convecção natural consiste no quê? Numa interação e que deve se levar em consideração a variação de temperatura versus o empuxo.
que seria o empuxo? A interação molecular é devido aí, por exemplo, à variação de densidade. Vocês vão ver muito empuxo em ebulição e condensação, tá? Que seria o que nesse exemplo? A interação entre as bolhas, né, o líquido e o estado de vapor, que vão empurrar as moléculas, né, que ainda estão em estado líquido, tá? Para elas tenderem a subir. Porque no caso de ebulição e condensação, né, o vapor ele é muito mais leve do que o líquido, então é muito fácil dele subir. É muito mais fácil, por exemplo, subir na água que, por exemplo, no óleo. Por que no óleo? Porque o óleo ele é muito mais denso, tá? Então, por isso que eu estou falando de novo, que é importante, né, levar em consideração as diferenças de massa específica, as diferentes temperaturas, diferenças de... E a viscosidade, não as diferenças, a viscosidade do fluido, né? Porque ainda que eu estou nesse capítulo aqui, convecção natural, nós estamos falando apenas de uma fase, né? Outra coisa importante também, pelo fato de estar trabalhando com fluido que não está passando por convecção forçada, né? A impressão que dá, né, que a transferência de calor é mais devagar, né? Podemos dizer que é isso mesmo, apesar que para tudo tem um limite. Porque tem uma coisa também. Vamos supor que tem um escoamento, um fluxo. Vamos supor aí uma piscina, um tanque, onde tem lá uma bomba de água, né? Tá aí, ou melhor ainda, né? Uma tubulação que passa numa parte no setor onde ocorre o aquecimento dela, como se fosse um trocador de calor, ou sei lá, uma resistência elétrica, vamos supor. Devido ao escoamento da água, né, que está a uma certa velocidade, tantos quilos por minuto de vazão, que seja, né? Aí, no caso, vocês vão falar, é convecção forçada. Beleza. Mas e se a velocidade estiver extremamente devagar? Por algum motivo, o escoamento está muito lento. É possível aplicar o limite onde é necessário usar as fórmulas de convecção forçada e a partir de uma determinada velocidade não é mais necessário. Isto é, se o escoamento for muito, muito, muito devagar, você pode até considerar como convecção natural. Mais para frente vocês vão ver isso. Tá? Existe um limite. Vamos supor que a velocidade seja muito, muito baixa. A tal ponto que, se aplicar, calcular o número de Reynolds, depois o número de Nusselt, vocês vão ver que o valor é tão baixo, que o H, né, que é o taxa de transferência de calor por convecção, vai ser extremamente baixo. E aí convém usar as fórmulas de convecção natural que vai apresentar aí valores mais realistas. É isso que acontece. Mas a grande questão é, a partir de quanto? Vocês vão ver isso mais para frente. Então, de novo, na convecção natural, vocês vão ver apenas uma convecção por meio de uma corrente de convecção como esse que eu falei agora. Tá? Não tem nada externo que o provoque, né, uma convecção mais abrupta, que é o que acontece nos capítulos 7 e 8, que é uma convecção mais abrupta, tá? Uma convecção mais violenta, uma convecção assim que não depende das interações moleculares, como esse que eu falei agora, tá bom? E aí, por exemplo, o ar. O ar, gente, é muito mais fácil de ser aquecido do que a água, por exemplo, né? Para quem já foi para a praia, que conhece a praia sabe, por exemplo, você vai para a praia 9, 10 da manhã, a areia está quente, já está quente pra caramba, né? E o ar que é perto da areia também está quente, né? Aí você entra na água, a água está fria ainda, tá? Porque a água ela tem uma inércia maior, tá bom? E essa inércia seria o que? A resistência ao aquecimento ou resfriamento, né? Resistência à alteração de temperatura. Tá? Então, o que acontece numa chaleira, né? Com todos aí que faz café, chimarrão, o que seja, chá, deve se aquecer por baixo para que forme as correntes de convecção. Tá? E aí, mais para frente, vocês vão ver nos desenhos que eu vou falar até de velocidade. Dá até para estipular uma velocidade dessas correntes de convecção, que, lógico, vão ser velocidades muito menores
do que aquelas velocidades que percebe no processos estudados nos capítulos 7 e 8, né? Convecção externa ou interna, né? Respectivamente, tá? E, de novo, né? Por que eu vou estudar convecção natural? Primeiro, para estudar os fenômenos em um processo de aquecimento como esse, ou no processo de resfriamento, tá? Poderia ser de um fluido em quantidades pequenas, como nesse caso, ou em um ambiente, digamos, um ambiente interno. Pode até estudar esses fenômenos em processos de conforto térmico, né? Por exemplo, você ter lá um ambiente interno numa casa ou num cômodo, ter lá aparelho de ar-condicionado, poderia ser aquecedor também. O arquiteto ou engenheiro que seja, né? Ele deve ter uma noção de como vai passar, como vai ser a circulação de ar. Porque se for, por exemplo, instalar um aparelho que não tem ventoinhas, não tem ventilador, né? Não, isto é, um aparelho que não vai provocar circulação de ar, vocês sabem, né, que com circulação de ar, né, a convecção é muito mais fácil. Mas se não tiver circulação de ar, ele vai ocorrer, né, apenas por essas correntes de convecção aqui que eu falei para vocês, né? E se a diferença de temperatura for muito pequena, o máximo que pode acontecer a longo prazo é uma variação de temperatura por condução. Porque vocês pensam, condução é só em sólido. Tá. Existe também condução em líquidos e em gases, né? Só que a participação da condução em líquidos e gases é muito pequena. Então, que é naquela situação, voltando aqui à situação da chaleira. Vamos supor que aplica-se uma potência aí, uma potência instalada extremamente baixa. Água a temperatura ambiente, vamos supor 20 graus, e aqui embaixo está aquecendo só um pouquinho, vai 30 graus. Será que essa diferença de 10 graus vai ser o suficiente? Essa diferença de 30 graus vai ser o suficiente para provocar a corrente de convecção? Talvez até seja o suficiente. Mas vamos pensar numa diferença de temperatura que é tão baixa, mas tão baixa, que gera uma diferença muito pequena de massa específica e com a viscosidade do fluido, ela não consegue formar as correntes de convecção, porque a viscosidade ela é algo que dificulta, né? Vocês podem ver, por exemplo, nas fórmulas lá de número de Reynolds. Por exemplo, massa específica vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade dinâmica, né? Então, a viscosidade é inversamente proporcional. Vocês vão ver mais para frente nas fórmulas aqui de convecção natural que é a mesma coisa. A viscosidade está inversamente proporcional ao número de Grashof. Já estou antecipando, que é o número adimensional usado para esses cálculos, né? Como se tivesse substituído o número de Reynolds. Tá? Então, se a diferença de temperatura for muito baixa, o empuxo vai ser tão baixo que não vai ter força suficiente para vencer os esforços, como é que se fala? Não os esforços viscosos, mas a resistência viscosa. E aí simplesmente não aquece. Tá bom? E no ar, e se aquecer ou esfriar o ar? É a mesma coisa, mas como a viscosidade é muito mais baixa, então com apenas uma pequena diferença de temperatura, né, você já vai notar a diferença, mesmo que esteja perto do aquecedor ou perto do aparelho de ar-condicionado. Tá bom? Então, é isso que acontece, tá? Vocês vão ver isso em fórmulas. Então, vamos lá. Convecção natural, projetos de aquecimento e resfriamento em geral em pequenos equipamentos, como, por exemplo, chaleiras, como também em ambientes internos, né? Então, pode auxiliar em algum projeto, né? Na concepção do projeto de conforto térmico, né? Porque nós estamos acostumados assim, qual aparelho de ar-condicionado, qual aquecedor que eu vou colocar? E aí vai depender da diferença de temperatura interna e externa, da presença de equipamentos, né? Se for, por exemplo, projeto de ar-condicionado, número de pessoas, área das janelas e das portas, por questão de vidro, né? Orientação, né? Das casas, do cômodo, né? E assim por diante. Mas é importante fazer esse tipo de estudo também, o ambiente mais interno, tá? Que é um estudo um pouco mais profundo, na minha opinião. Tá bom? Bom, o que mais? Outra coisa também.
vocês podem estudar, né, o processo de convecção natural em computadores, projetos de computadores. O que observamos nos últimos anos? A predominância do uso do notebook em detrimento do computador de mesa, né? Apesar que o computador de mesa, né, ele está sendo muito usado, por exemplo, para computação e deixar um espaço até um pouco mais aberto e baixo para melhorar a troca térmica. E a longo prazo, o que é que acontece? O que que acontece a longo prazo? Ah, alguns componentes dos computadores eles superaquecem e aí pode ter problemas de conexão, né? Nos circuitos eletrônicos, inclusive. E aí, às vezes, né, acontece dar algum problema, você tem que levar para assistência técnica e, enfim, né? Outra coisa também, quando eu falo sobre isso, né, o cuidado que deve ter quando, por exemplo, o cuidado que deve ter quando, por exemplo, com o tempo vai juntando sujeira, né, que pode, claro, né, comprometer o desempenho do computador, isso é óbvio, né, e por que que isso acontece? Acumula sujeira em determinados pontos, dificulta a circulação de ar, dificulta a circulação de ar quente, tá? Então, é bom levar de vez em quando para assistência técnica tal, para efetuar limpeza nas aberturas, né, para escoar o ar quente, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui que... Então, assim, com o passar do tempo, né, exige-se, quer dizer, exige-se, né, projetos cada vez mais avançados em escoamento de ar, né? Em escoamento de ar. E aí, de novo, né, o ar quente tende a subir, e aí vai ter uma parede em cima que impeça, né? Então, as ventoinhas têm que conduzir esse ar quente para onde tem as aberturas, tá? E as laterais também atrapalham de certa forma, né? É que vocês vão ver daqui a pouco alguns desenhos, né, envolvendo paredes horizontais. Bom, também, né, com convecção natural, né, pode ser projeto, existe também projetos de convecção natural em ambientes onde tem piscinas térmicas, né, tanto ambientes abertos como ambientes fechados, né, tanto faz. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, gente, a gama de opções é enorme, tá? Só para reforçar. Então é o seguinte, tentar não perder, aí daqui a pouco eu volto aí com a aula 3, tá? Isso aí. Voltou? Bom, gente, pensei que ia parar, mas eu acho que dá para continuar um pouco aqui. Ou não, deu problema de novo. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo. Eu estava tentando aqui compartilhar algumas figuras. Vou fazer o seguinte, por precaução, tá? Eu vou parar aqui, daqui a pouco eu continuo, tá? Até daqui a pouco.